Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos aos amantes dos board games. E será que é hoje que a gente vai receber hate aqui? Até a gente começou o canal faz uns 2 meses mais ou menos, 60 dias, um pouco mais. E até agora os comentários no geral têm sido muito positivos pro canal, agradeço a vocês inclusive. Vocês têm comentado muito, o que é muito legal, engajado bastante, interagido bastante. A gente tenta responder todo mundo, a gente responde todo mundo. E os comentários têm sido muito interativos, tem muitos elogios também. E eu não sei se hoje, será que hoje vai ser o grande dia do pessoal da Rage? Porque a gente vai falar do Azul, que eu sei que é um jogo muito amado, que eu comentei que será que é um jogo superestimado? Será que o jogo, deixa eu até comentar, ver aqui no meu roteiro, que posição que ele tá no mundo, top 47 do Brasil e 90 do mundo. Será que eu odeio mesmo esse jogo, como tá no título? Será que ele é superestimado? Bora ver no vídeo de hoje. Vamos lá então, pessoal. A gente vai fazer mais um vídeo, que é um vídeo estilo análise, mas eu não faço só uma análise, não. Eu trago pontos positivos, pontos negativos, trago a minha história com o jogo e tudo mais. E vamos começar com a minha história com o Azul. O que acontece, pessoal? O Azul foi um jogo que, assim, ele nunca me apeteceu muito. Nos primeiros jogos de tabuleiro que a gente jogou, já foram jogos um pouquinho mais pesados. A gente jogou Robinson Crusoe, jogou Terraform Mars. Enfim, a gente jogou jogos mais pesados. E assim, eu já meio que, como eu gosto de coisas que demandam raciocínio lógico maior e tudo mais, quando eu comecei a ver, entender os jogos de tabuleiro e ver os jogos mais levinhos e tal, já não me apeteceu tanto e tudo mais, justamente porque, já tô no pesado, eu quero ficar no pesado logo de cara, do médio e do pesado. Depois de um tempo eu fui mudando um pouquinho isso, hoje em dia eu jogo os jogos mais leves também, principalmente quando tá em galera e tal, mas no começo eu falei, nossa, eu curti tanto isso que eu quero jogar jogos mais pesados. Então, quando eu via jogos como o Azul, eu já ficava meio que com um preconceito, falando, provavelmente eu não vou gostar desse jogo. Então, tá. E como é que a gente comprou esse jogo, né? Eu comentei no vídeo passado, pessoal, que a gente ia viajar para o Peru, eu precisava de um jogo menorzinho e tal, e o único que realmente acabei na mesa, a gente estava entre o Harmonies e o Azul, o único que acabei na mesa lá, indo no trem, ou até em avião e tal, seria o Azul. E como na época eu estava tentando ver jogos mais simples, mais leves para a Fabi, morder a Fabi, para ela começar a jogar, gostar mesmo e tudo mais, falei, vamos comprar e tal. Deu certo com ela, inclusive. Então, assim, a gente comprou, jogou, eu achei legalzinho o jogo, mas o sentimento era o que eu já tinha já. Falei, legal para jogar com ela e tudo mais, mas não é um jogo que você fala, nossa, eu quero ir colocando ele na mesa mais vezes e tal, pelo menos pra mim, já a sensação que eu tive na hora de jogar foi mais ou menos isso mesmo. E depois que eu comprei o Harmonies, se confirmou que o Harmonies realmente eu vi e falei, parece ser mais interessante mesmo que o Azul. Mas o Azul é um jogo, assim, muito elogiado, ele tem um ranking muito bom, de maneira geral, entre os 100 melhores jogos do Brasil e do mundo, então ele não tem como negar que o jogo é bom, né? Só que ele é um jogo um pouco mais antigo, assim, 2017, se eu não me engano, que não é tão antigo, só que para os board games modernos lançam muito jogo, todo ano tá lançando muito jogo, então ele tá um pouquinho antigo já, né, tá consagrado e tudo mais. A Fabi gostava muito dele, hoje também não gosta tanto, depois que ela tomou gosto pelo negócio, começou a gostar de jogos de maneira geral, começou a jogar jogos mais pesados, gostando do jogo, entender o jogo e tal, ela começou a não gostar mais tanto do Azul. Mas quando ela ganhou o Azul, tem 2 jogos que fizeram ela gostar muito de jogos de tabuleiro, o Azul e o Dixit. Ela começou a gostar muito, hoje em dia ela não joga mais esse jogo. Inclusive eu comprei o Stella pra ela, porque a Stella parece que é um pouquinho diferente, parece que tem uma mecânica um pouco diferente, então eu comprei o Stella e eu comprei o Azul. Pelo menos isso ajudou muito ela a começar a entrar nos jogos de tabuleiro, então um jogo de entrada talvez seja interessante dependendo do perfil da pessoa, pessoal. Tá, mas vamos lá, conhecer o que é o Azul. Pra quem já sabe o que é o Azul e tudo mais, eu vou deixar nos timestamps os pontos positivos e negativos. Para quem não conhece, eu vou falar rapidamente sobre o jogo. Então, como é que funciona o Azul, pessoal? Inclusive, o nome lá fora também é Azul, porque é um jogo que simula uma época de Portugal e tal, que os azulejos eram muito usados. E a ideia é que cada um é um grupo de artistas, se não me engano, e a gente vai criar nossos azulejos. E a gente tem que combinar as cores de azulejo para conseguir montar esses azulejos. A gente ganha ponto assim, e se a gente passar ou faltar e tudo mais, a gente quebra, e a gente estivesse quebrando e a gente perde ponto por causa disso, tá? Como se estivesse fazendo o trabalho na hora, a gente meio que acabou quebrando sem querer os azulejos, tá? Então, o jogo só tem basicamente uma mecânica. Super simples. Alocação de peças num rondel. Então é um rondel que tem um grupo de azulejos. A gente tem que pegar e ir alocando no nosso tabuleiro do lado esquerdo. Depois que a gente completa a quantidade de peças que tem, fileiras que tem, de linhas, na verdade, né?
quando a gente completa uma linha, a gente joga para o lado esquerdo. E a gente vai pontuando, lado direito, e a gente vai pontuando a partir disso. E aí tem as combinações. 1 com 1 você vai pontuar 2. Se tiver 3, você vai pontuar 3 de uma vez. Então tem as regras de pontuação. E aí depois, no final do jogo, ainda tem um bônus também, de acordo com a quantidade de linhas, colunas, se você preencheu todas as cores daquele azulejo. Então, é um jogo super, super, super simples. A questão é, você tem esse rondel, tem a quantidade, cada um vai pegando um grupinho, a última pessoa pega a peça de primeiro jogador e perde um ponto por causa disso, que é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? E é basicamente isso. Aí vai colocando, depois quando você completa a linha, o jogo acaba, pontua, coloca os extras e é basicamente isso, pessoal. Então, bem resumidamente, é um jogo muito simples, é fácil de explicar e tudo mais. Vamos entender então quais são os pontos positivos do jogo azul. E eu vou considerar exclusivamente a versão azul mini. Existem outros tipos de azul, e existe o azul mais tradicional e o azul mini. O azul mini é exatamente o mesmo azul, só que menor. Para mim não faz sentido, se você tem a possibilidade de ter um jogo que vai ser exatamente a mesma experiência, que tem um dashboardzinho que é melhor, que não fica balançando as peças, e que você pode levar para qualquer lugar, eu acho que não faz sentido você ter o azul maior se é exatamente o mesmo jogo do azul mini. Se você tem outras variações, mecânicas diferentes, cores diferentes, beleza. Não é o caso, aqui é exatamente os mesmos jogos, só que o azul mini. A gente comprou o azul mini e é o que a gente está se referindo aqui, tá, pessoal? Bom, primeiro que é um jogo muito fácil de ensinar, né? É um jogo muito fácil de ensinar, é fácil de entender. É claro, para maximizar o jogo, você tem que jogar várias partidas, mas para você começar a jogar rápido, entender e tudo mais, até como furar os olhos dos amiguinhos, dar bloco e tal, você aprende relativamente rápido. Então, é um jogo com uma mecânica praticamente, então assim, não tem muito segredo. Então, para uma introdução de facilidade e para introduzir ao mundo dos euros, que é o jogo de pontuação, ele é muito legal nesse sentido, porque ele é um jogo que é um jogo rápido. Ah, tem outro ponto também, é um jogo rápido. Então, assim, normalmente as partidas são rápidas. Então, é um jogo que você consegue repetir mais vezes a quantidade de partidas. Você consegue jogar em sequência, no caso, né, sem cansar muito. Então, ele é um jogo relativamente bem leve, bem levezinho mesmo. O setup é quase que instantâneo, você não perde tempo para isso. Ele cabe em qualquer lugar que você queira jogar. Ele é divertidinho de jogar. Então, assim, ele tem um combo bem legal, de maneira geral. O design das coisas é interessante. Quando eu falo design, não é estética, é a organização do tabuleiro, como é que você encaixa as coisas, e o tamanho dele, como eu disse, os tabuleiros. Então, assim, no geral, ele tem diversos pontos positivos que fazem elevar a nota média geral dele, tá, pessoal? Então, acho que de positivo, deixa eu dar uma conferida nos meus tópicos aqui, provavelmente é isso, né? Bom, é isso, é basicamente isso, pessoal. Agora vamos para os pontos negativos que eu considero que são os problemas do jogo. O primeiro problema, ao meu ver, é justamente só ter uma mecânica. Por quê? Você vai comprando as peças, você pode precisar de algumas peças, ou ter uma combinação de peças que vai te prejudicar muito. Você pode perder muitos pontos por causa disso. E o jogo não te dá alternativas para você conseguir tentar, me encurralaram aqui, eu não estou conseguindo sair. Você não tem o que fazer, basicamente não tem o que fazer. Ao contrário do Harmonies, por exemplo, como eu disse, você consegue combinar peças de cores diferentes, você consegue combinar animais com diferenças, você está às vezes com um plano disso, mas não veio, mas eu consigo usar a madeira também, colocar um verde em cima e fazer uma árvore. Você consegue ir mesclando as coisas, e aí se te derem um bloco, que é possível dar também no Harmonies, você ainda consegue por outros caminhos. O azul é muito mais complicado, então depende muito do que vai vir, quem está jogando primeiro, aí cada rodada vai mudar completamente os azulejos, você não consegue combinar cores diferentes, então assim, ele é muito complexo, ele é muito complicado nesse sentido de você tentar pensar em alternativas. Então o jogo em si, por ter só uma mecânica, ele não te dá alternativas para jogar de maneiras diferentes também. Outro ponto ligado ao primeiro ponto, que eu considero negativo, é que ele é um jogo exclusivamente tático. O que significa ser exclusivamente tático? É um jogo que depende exclusivamente do que vai ser mostrado lá. Tem várias cores diferentes. Como eu disse, não tem como combinar essas cores. Então você depende do que vai ser mostrado. Pode ser que você puxe lá e venha tudo da mesma cor ou só de duas cores. É improvável, mas pode ser que venha. E você pode falar, eu tô montando aqui, não veio nada, absolutamente nada. Tem essa chance, como eu disse, no primeiro ponto negativo, o jogo não te dá alternativas para você poder pontuar de maneira diferente e tudo mais, então você vai ficar muito refém do que vai vir de rodada a rodada. Você pode maximizar o jogo, contar a quantidade de peças que faltam, usar probabilidade e tudo mais, mas mesmo assim você tem uma chance relativamente grande de
ter problemas, dependendo de contra quem você vai estar jogando também, dependendo da peça que a pessoa pegou, se ela jogou primeiro, lembrando que assim, você vai jogar primeiro, mas você não sabe o que vai vir. Então pode ser que nem tenha tanto benefício assim se jogar primeiro, você vai ter vários pontos negativos dependendo, e às vezes pode ser que nem seja tão bom assim. Então ele é um jogo muito tático, ao contrário do Harmonist, que apesar de também ser tático, revelar as coisas lá na hora, como eu disse, ele tem mais possibilidades, você não depende tanto só do que foi revelado naquele momento, você consegue fazer combinações que podem, a longo prazo, para o final do jogo, que aí entraria o estratégico, te beneficiar também. Então tem uma diferença muito grande, você tem caminhos alternativos para pensar mais a longo prazo e não só a curto prazo. E por fim, o último ponto que eu considero negativo, mas é mais gosto pessoal, é que ele e o Harmonist são considerados jogos abstratos. Eu acho que ele é abstrato até um pouquinho demais, pessoal, na minha opinião pelo menos, né? O Harmonist você consegue enxergar aqui, ó, você tem o terreno aqui, você tem isso daqui, você tem o lago passando, você tem a floresta aqui ao redor, então assim, você consegue enxergar lá, você colocou aquela, é um cubinho de animal, beleza, só que pô, dá para enxergar os animais andando lá. O azul ele é muito abstrato mesmo, e eu particularmente, apesar da organização, do design do jogo ser legal, eu acho que a estética do jogo, pra mim, não me chamou tanta atenção. É claro que normalmente, igual a Fabi, ela viu o chocolate e tal, como ela gostava, ela queria, porque tem cores diferentes, traz uma estética diferente do jogo e tal. Só que eu, particularmente, na minha concepção, não é tão chamativo assim. Eu acho que eles poderiam ter feito um jogo que fosse um pouquinho menos abstrato e talvez até um pouquinho mais bonito os azulejos em si, não sei, eu particularmente não gosto muito das peças do azul. Pode ser uma birra minha, mas eu particularmente não gosto tanto. Eu acho que daria para ter pensado em outras maneiras de desenvolver a estética do jogo, tá, pessoal? Como eu disse, o Harmonist, por exemplo, não só a estética geral do jogo é bonita, mas, por exemplo, as pecinhas são irregulares para meio que para combinar com o que seria na natureza. Então, assim, tem vários detalhezinhos que eu acho que a estética geral do Harmonist acaba sendo muito mais bonita do que a do azul e que mostra que poderia ser feito uma coisa um pouquinho diferente, pessoal. E meio que acaba aqui os pontos negativos. Você tem mais algum aí? Positivo ou negativo? Vai descer o hate aí, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Então vamos lá, pessoal. Considerações finais, tá? O jogo se propõe, o azul se propõe a fazer o que ele deve fazer. Um jogo simples, um jogo rápido, fácil de levar para qualquer lugar, fácil de colocar em qualquer lugar, fácil de ensinar, é um jogo de entrada, é um jogo, se tem pouco tempo vou jogar, me divertir e tal. Eu acho que nesse ponto ele cumpre o que se propõe. Mas quando a gente vê igual eu fiz várias referências aqui, porque é uma referência que eu tenho do Harmonist, o Harmonist foi lançado há um ano e pouco. O azul é de 2017, pessoal. Então assim, toda a humanidade tende a evoluir. Então eu não acho que por ser um jogo consagrado e ser um jogo bom, que a gente tem que se prender só ao passado. Então assim, quando eles fizeram o Harmonist, com certeza eles conheciam muito bem do azul e de outros jogos. Então é inevitável que é possível fazer melhorias em relação às mecânicas e jogos que foram criados anteriormente. Então não é à toa, creio eu, que o Harmonist tenha disparado e passou o azul nos 2 rankings do Brasil e do mundo, também no ranking geral. Em questão de 1 ano de lançado, ele passou o azul que está há muito tempo. É claro que ao longo do tempo eles podem descer com mais notas, mas eu creio que não vai ser esse o caso, porque está subindo cada vez mais em vez de descer. Então a galera realmente, e aí eu vejo o comentário das pessoas, eu estou realmente preferindo o Harmonist e tal, então acho que não é só opinião, eu estou vendo que parece ser um consenso um pouquinho geral. Então isso não desmerece o azul, pelo contrário, precisou ter jogos como o azul para depois vir um Harmonist da vida, né? Então, e é uma melhoria contínua, né? Daqui a 10, 15 anos, talvez vão ter jogos melhores ainda. E vão passar o Harmonist e o azul e outros jogos no ranking também. Enfim, é uma possibilidade. Pessoas criando o tempo todo vão desenvolvendo melhorias em relação ao que é criado no momento, pessoal. É isso aí, espero que tenham curtido. Deixem nos comentários o que vocês acharam da avaliação. E é isso aí, e até a próxima.